Olá, maravilhosa! Tudo bem? Eu sou a Duda Acioli, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal, e se você está recebendo esse conteúdo é porque você tem um horário agendado comigo. E eu estou muito feliz e agradeço primeiramente pela sua confiança. E esse vídeo é para eu falar um pouco da parte teórica das cores, para a gente ficar na mesma página, para que a nossa consultoria seja mais proveitosa. Vou fazer de uma forma rápida, bem dinâmica, para não ficar cansativo. Vou te mostrar algumas imagens aqui no final, para você entender um pouco sobre o contraste, que é uma das etapas, aliás, a primeira etapa por onde a gente começa o nosso teste. E a consultoria de coloração pessoal, a gente fala sobre cores, mas não é simplesmente conhecer a sua cartela de cor. É para você que tem aquele armário cheio, mas que na hora de se arrumar não sabe o que vestir. Para você que usa muito preto e já tá cansada, quer trazer uma novidade. Para você que quer fazer outras combinações, que quer entender sobre as cores de cabelo, as cores de maquiagem, fazer compras mais assertivas. Quem nunca comprou alguma coisa porque viu em alguém, ou em alguma celebridade, ou alguém da televisão, ou até mesmo de uma amiga, porque nela estava maravilhoso, nela estava lindíssimo, mas quando você comprou pra você, você falou assim, nossa, não ficou tão legal. Aí usou a peça uma vez e deixou parada no guarda-roupa. Ou ainda você tem um guarda-roupa com muitas variações de cores, porém elas não se combinam entre si. Então, se você tem alguma dessas questões, ou ainda digo mais, né, você quer resgatar a sua autoestima, ganhar motivação na hora de se arrumar, com certeza a consultoria de coloração vai trazer esse resultado para você. Afinal de contas, é um processo de autoconhecimento que fica pro resto da vida. E aí eu quero começar do começo, tá? O que é a coloração pessoal? São as cores que a gente tem na nossa beleza. A cor da pele, dos olhos, da sobrancelha e do cabelo. Isso forma a sua coloração pessoal. E aqui na consultoria a gente vai estudar essas cores, a gente vai analisar essas cores. Mas essa análise vai ser feita baseada nas características das cores, que é o que eu chamo de pitch. Quero que você tenha isso na ponta da língua. Pitch. P de profundidade, I de intensidade e o T de temperatura. A profundidade nada mais é do que a cor clara e a cor escura. A intensidade é aquela cor mais forte ou uma cor mais suave. E as cores, a temperatura são as cores quentes e as cores frias. Aqui no dia do teste, no dia da nossa consultoria, você vai aprender de fato essas características, tá? Como é que a gente vai fazer essa análise? Falando sobre a primeira regrinha das cores. Cor é comparação. Então eu vou comparar essas características opostas, uma cor clara com uma cor escura, uma cor quente com uma cor fria. E a gente vai ter uma reação da sua beleza, que nada mais é do que o que a gente vê na internet, né? Fazendo a comparação e o teste com os tecidos. Então a gente vai analisar o pitch e vamos entender quais são as melhores características para você, porque em algumas características do seu rosto vai ficar mais iluminado, vai ficar mais bonito, com uma cor mais saudável, e em outras características ele pode ficar mais sombreado, com aquela aparência mais cansada, mais envelhecida, e nós vamos analisar isso juntas. Além dessa comparação, a gente também vai pensar na harmonia. E o que é a harmonia pensando em algo mais tangível? É quando eu tenho uma continuidade da sua beleza com essa cor, é quando tem uma fluidez, eu preciso olhar tudo na sua beleza como um bloco único. Quando eu tenho muitos pontos segmentados, isso não é harmonia, isso cansa a nossa vista. Então, o seu espectador olha para você e ele fica cansado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai trazer essa harmonia? Repetindo características que você tem aí na sua beleza. E aí a gente fala aqui do nosso segundo ponto dessas regrinhas das cores. A harmonia é repetição. Então, tudo que você tem na sua beleza, a gente deve repetir aqui, ó, perto do nosso rosto. Então, tudo que a gente estudar e trabalhar aqui na consultoria vai ser o que conecta, o que reflete no seu rosto. Então, a gente fala da parte de cima, das roupas, a gente fala dos acessórios, da maquiagem, do óculos, do cabelo. Tudo isso está refletindo aqui no rosto. Então a gente precisa trazer a repetição do que você tem para harmonizar. E quando harmoniza, você vai ver também que ilumina e te deixa com essa aparência mais saudável. Em alguns casos, a gente até vê que a aparência do rosto está com uma aparência de maquiagem.
E eu gosto de fazer uma associação, uma analogia com o quebra-cabeça. É como se a gente estivesse pegando as peças certas para encaixar no nosso quebra-cabeça principal. É como se essa peça encaixasse aqui. E por que a gente fala das cores? Porque a cor é o elemento principal da nossa linguagem visual. Antes mesmo de ver as linhas, as formas, as texturas, a gente vê a cor. Não é à toa que quando você gosta de uma loja ou quando você é atraído pela vitrine de uma loja, você entra, mas você não sabe onde é que aquela roupa está posicionada. Você se localiza, você vai ali na arara onde você é mais atraído pela cor, concorda? Quando você pede uma informação na rua, a resposta vem associada a uma cor. Por exemplo, onde fica o número 83? Aonde fica o prédio 115? Ali, ó, depois daquele portão verde, ali a padaria onde tem um portão amarelo, onde está aquela moça de rosa? Então a gente sempre usa a cor como referência. Por quê? É o primeiro elemento visual que a gente observa, ok? Então, depois de entender as suas 3 características do pitch, profundidade, intensidade e temperatura, a gente vai associar isso com a natureza. Afinal de contas, as cartelinhas e as paletas têm o nome das estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E por que isso? Existiu um pintor, um artista, que além de artista, ele era cientista, lá na Alemanha, na escola de Bauhaus. E ele observou uma paisagem. Essa mesma paisagem começou a mudar de cor conforme as estações iam passando. Então, no verão, ele via que as cores ficavam mais claras. No outono, ficava tudo mais amarelado, mais terroso. Em outras estações, no inverno, por exemplo, ficava mais escuro. Então, o que ele via relacionado à cor naquelas estações tinha tudo a ver com o que ele estava estudando sobre cores. A gente associa a cor com a natureza e mais pra frente a gente associou com a nossa beleza. Então é essa tríade que a gente vai estudar e vai juntar. As suas características, a gente vai achar qual é a estação do ano que tem as mesmas características que você, pra gente chegar na sua cartela de cor. Na cartelinha tem todas as cores, gente. Tem azul, tem verde, tem amarelo, com exceção de algumas como laranja, que é uma cor muito quente, que não tem nas cartelas frias, e como preto, por exemplo, porque preto também tem umas características muito marcadas. Todas as outras cores a gente consegue mudar, esfriar, deixar mais suave, deixar mais claro, deixar mais escuro. Então, existem todas as cores nas paletinhas de cores. Então, fique tranquila que eu tenho certeza que você vai olhar para sua paleta e vai adorar certas cores e algumas você não vai curtir, e isso é super normal. A ideia não é limitar, a ideia é trazer um conhecimento, e a cartelinha física, ela é uma ferramenta que vai te ajudar a treinar o seu olhar nesse primeiro momento, né? E depois que você sair aqui da consultoria, eu vou querer que você analise, faça uma triagem no seu armário do que você já tem, do que você precisa trazer de novidade. Você vai ter dúvidas, isso é super normal, então eu já me coloco à disposição para que você tire foto, envia para mim no WhatsApp e a gente conversa sobre aquela cor ou até aquela estampa, porque é normal você estar vendo isso tudo pela primeira vez. Com certeza, depois de ter a sua cartela, você vai ter muito mais motivação para se arrumar, para fazer combinações de cores mais ousadas, mais bonitas, vai ter compras mais assertivas. Todas as cores da paleta se combinam entre si, e isso é um benefício, assim, um dos melhores, ao meu ver, porque quanto mais você trouxer novidade dentro da sua família de cores, mais facilidade você tem de fazer combinações de cores, ok? Depois que a gente definir a sua paletinha, nós vamos falar sobre cores de cabelo, usando as mechinhas coloridas, caso você tenha optado pela análise Pink, que é a análise onde a gente faz essa análise de cor de cabelo. A gente aproxima perto do seu rosto e a gente vai associar com as suas características e com a cor dos seus olhos. Depois a gente volta para a paletinha para eu te ensinar cada uma das abinhas que a gente tem aqui. Eu quero te ensinar a usar a paletinha na prática para você poder usar no seu dia a dia, ok? A gente vai falar também de combinações de cores, que é o que tem aqui atrás. Ainda assim, a gente vai falar sobre maquiagem, óculos de sol e também os acessórios coloridos, que eu sou super a favor. E a gente vai começar a treinar o seu olhar para associar todas as suas informações ao seu contraste. E aqui aonde eu queria chegar para eu te mostrar algumas imagens. Porque o contraste é a etapa inicial do nosso processo da consultoria.
tanto para as meninas quanto para os meninos, tá? Eu vou te mostrar aqui algumas imagens, porque o que é o contraste? Contraste são os opostos, o alto e o baixo, o gordo e o magro. E como a gente está trabalhando cores, a gente vai falar de claro e escuro. Eu quero entender na sua beleza o quanto de claro e o quanto de escuro você tem naturalmente. Qual é a cor da sua pele? É clara ou escura? E dos seus olhos? Claro ou escuro? Ainda tem o médio, vou chegar lá, tá? Ainda tem o médio. Da sua sobrancelha, do seu cabelo, naturalmente, ele é claro, ele é escuro, ele é médio. Com essas informações eu consigo definir o seu contraste, e que é uma informação que fica pro resto da vida. E a partir do contraste eu já consigo trazer muitas informações para você. Afinal, a harmonia é repetição. Lembra da nossa regrinha? Então eu vou te mostrar essa imagem aqui, ó, que eu tenho a beleza dela toda clara. Pele clara, os olhos claros, o cabelo claro. Eu considero esse contraste baixo, porque tudo aqui é clarinho. Agora eu quero te mostrar uma beleza de alto contraste. É o oposto, né? Eu tenho o claro e eu tenho o escuro também. Então aqui eu tenho a pele muito clara e os acessórios, né? Que é o cabelo, a sobrancelha e os olhos bem escuros. Aqui eu tenho o alto contraste, porque eu tenho baixo e alto. O que é um contraste médio? É aquela beleza que não é clarinha demais, mas também não tem essa marcação do claro e do escuro, ok? Faz sentido para você? Ainda tem a beleza negra. A beleza negra tem um contraste geralmente baixo, porém de cores escuras, porque eu tenho cabelo escuro, pele escura, os olhos escuros. Mas eu posso ter um contraste médio para uma beleza negra. Por exemplo, aqui na Thaís Araújo, onde o cabelo e os olhos são muito mais escuros do que a pele. Então eu tenho um contraste médio, mas o que predomina são cores escuras. Para os homens não é diferente. Deixa eu mostrar algumas inspirações aqui para vocês começarem a perceber o contraste de vocês. Rodrigo Hilbert, eu tenho a beleza dele clara, pele clara, o cabelo claro, os olhos claros. Então eu tenho um contraste baixo aqui, ok? Contraste baixo. O que é um contraste alto? Seria, por exemplo, o Caio Castro. Uma pele muito clara, o cabelo, a barba. Olha a sobrancelha dele como tem uma importância aqui na beleza dele, ok? Chama bastante atenção. Eu tenho o clarinho, mas eu tenho o escuro. Alto contraste. E o médio contraste, o que seria? De repente, ó, um Cauã Raymond. Uma pele que é média, não é clarinha demais, mas também não é escura. Um cabelo também que não é nem clarinho demais, mas também não é super escuro. Faz sentido? Tem beleza negra também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, uma pele escura, os olhos escuros, o cabelo escuro. Um contraste médio para baixo, porém de cores escuras. Então eu quero que você já vai percebendo qual é o seu contraste. E aí, só para fazer uma brincadeira rápida aqui para mostrar para vocês como é importante o contraste ser repetido, e a gente vai falar do contraste em todos os processos, eu quero que você veja essa imagem aqui, ó, do Rodrigo Hilbert. Ele tem a beleza clara. Ele tem um baixo contraste claro, mas nessa foto aqui ele tá com uma roupa muito escura e o cenário atrás dele também tá muito escuro. E não fica tão bonito, não fica tão harmônico, não fica tão confortável aos nossos olhos como essa outra imagem aqui, onde ele repete essas características do baixo contraste que ele tem usando cores claras. Olha aqui, gente, como é muito mais confortável olhar para essa imagem. Consegue perceber? Então, quem tem contraste baixo tem que trazer o contraste baixo em tudo que a gente trouxer aqui perto do rosto. Quem tem contraste alto, contraste alto. E quem tem contraste médio, contraste médio. E aqui a gente vai testar isso tudo nos óculos, nos acessórios, no cabelo. E você vai conectar com a sua família de cores na cartelinha. Em resumo, quando você chegar aqui no dia da nossa consultoria, a gente vai trabalhar o seu contraste para definir ele certinho e vamos passar pelo pitch, profundidade, intensidade e temperatura. Entendendo essas características para você, a gente vai definir a sua estação. Tudo que você tem, a gente deve repetir e ver qual é a estação do ano que também tem as mesmas características que você. E o melhor dos mundos é o seguinte: vamos supor que a gente esteja numa loja agora e a gente viu um vestido lindo, uma camisa linda. A gente precisa fazer a leitura da cor dessa peça. E a leitura vai ser baseada no pitch. Qual é a profundidade dessa peça?
É claro? É médio ou é escuro? Qual é a intensidade? É mais intenso? É mais suave? É médio? E qual é a temperatura? É quente ou é frio? Quando você consegue fazer essa leitura, você tem o mundo nas suas mãos. Mas é óbvio que a cartelinha, ela serve justamente para isso. Nesse início, você vai fazer a comparação daquela cor da roupa com o que você tem na sua paletinha. E depois, quando você treinar o seu olhar, você nem vai mais precisar da cartelinha. Ok? Eu te espero no dia da nossa consultoria. A dúvida que você tiver, você pode me chamar, que a gente conversa um pouquinho mais. Um beijo e até lá!